Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando e continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos hoje dar continuidade ao terceiro vídeo, onde nós estamos falando aqui do castiçais, a qual esse terceiro vídeo faz parte da nossa série O Tabernáculo. Então hoje nós vamos estar falando aqui da parte final desse vídeo, tá? Do tabernáculo. Temos alguns detalhes para estar falando ainda do castiçal, mas nós vamos estar terminando nesse vídeo. Então vamos ao texto bíblico, mas antes quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, deixar o seu like, compartilhar, porque isso muito nos ajuda e com certeza dessa forma Deus vai abençoar a todos nós. Vamos lá então no texto bíblico. A partir do versículo de número 20, nós falamos bastante aqui do versículo 19 no vídeo passado, falamos um pouco ali do versículo 23. Nós vamos pegar agora o versículo de número 20, que nos fala: mas no mesmo castiçal havia 4 copos de feitio de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçaneta debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçaneta debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçaneta debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Então, a gatinha. Então, olha só, o que o texto está dizendo é mais ou menos isso aqui. Então havia aqui o copo, amêndoa, né? A flor, né? Ou botão, e a maçaneta. Aí novamente vimos aqui o copo. Vai ficar um pouco apertado aqui, irmãos, mas os irmãos vão atender. A flor está aqui, a maçaneta. Depois vínhamos de novo o copo, a flor, a maçaneta, mais um copo, outra flor e a maçaneta. Ficou um pouco apertado para se desenhar aí, tá, mas dá para os irmãos entenderem o raciocínio que nós queremos passar para os irmãos. Então o texto está dizendo: e havia uma maçã debaixo de 2 hastes, né, da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e assim se fez para 6 hastes que saíam deles. Lembrando aqui, irmãos, que maçã, algumas traduções vão falar maçã e outras maçanetas, né? Que é o que realmente é maçanetas. Então, olha que interessante. Em todo as 6 hastes que saem da haste central, havia 4 copos, 3 copos, uma maçã e uma maçaneta. Mas na haste central tem não 3, mas 4 copos, não uma, mais 4 flores, e não uma, mais 4 maçanetas. Por quê? Vamos lá. A haste central, irmãos, ela representa a sustentação do homem. A haste central, ela representa a sustentação do homem. Sustentação do homem. Por quê? Olha as maçanetas. As maçanetas, como eu disse, o candeeiro não tinha emenda, mas mesmo assim Deus colocou as maçanetas para mostrar, para que o homem possa entender que o homem ele tem que estar alicerçado em alguma coisa. Se o homem não tiver alicerçado
em Deus, o homem não alcança tudo isso aqui que nós vimos na aula passada. Então, as maçanetas estão aqui, né? As maçanetas estão aqui porque elas são o sustento, né, para o homem. Olha que interessante que Deus manda colocar abaixo de cada haste. Então nós temos uma maçaneta debaixo das primeiras duas hastes, outra maçaneta debaixo das outras duas hastes, outra maçaneta debaixo das outras duas hastes. Então isso fala de sustento, né, para o homem. A haste principal, sustento para o homem. E aqui eu já começo a acreditar que você já começa a pegar o que é essa haste principal, né? A haste principal. Mas se você ainda não pegou, vamos lá. Nós vemos aqui uma superioridade nesta haste do meio para com as outras hastes. Por quê? Porque todas as outras hastes tinham 3 copos de amêndoa e uma flor, mas a haste central ela tem 4 copos de amêndoas e 4 flores, isto mostrando algo a mais, mostrando superioridade. Por quê? Por que é superior? Porque é a sustentação do homem. Nós estamos falando aqui, irmãos, de Jesus. Nós estamos falando aqui do Senhor Jesus. Ele é a sustentação do homem. E agora, olha que interessante isso que nós vamos falar aqui agora. Então, essa haste aqui, essa haste central, lá nos tempos de Moisés, Deus já estava mostrando Jesus através do candeeiro, né? Deus já estava mostrando Jesus como aquele que sustentará o homem, sustentará a humanidade. Isso é maravilhoso, né? E Jesus, ele deixa isso claro, né? Jesus ele vai deixar isso claro quando nós lemos lá em João, no capítulo 15 e no versículo 5, Jesus diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus ele está fazendo aqui um tipo de castiçal, o tipo de candeeiro. Ele está dizendo, eu sou a videira. Então nós temos aqui a videira. Nós temos aqui a videira, né? Que é Jesus. Jesus é a videira é Jesus, representado pela haste central. E ele está falando, eu sou a videira, vós, quem é vós? Vós são as demais hastes, né? As demais hastes são vós. Vós são as demais hastes. Então, estas outras hastes, todas essas outras hastes aqui, né? São vós, somos nós, né? As varas simbolizadas aqui pelas hastes do candeeiro somos nós, os tipos de natureza humana, os homens de corpo, alma e espírito que aceitam a Deus e criam esperança e são transformados e são cheios do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, olha o que ele está dizendo. Depois ele diz no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ou seja, ainda no versículo 5 ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo, se não passar pelo processo que nós vimos no vídeo anterior, nós não estaremos em Cristo, nós não estaremos em Jesus. Então, nada nós poderemos fazer e seremos lançados fora. Mas, se nós, que somos de diversas naturezas, entregarmos nosso corpo, alma e espírito a Deus, geraremos esperanças de salvação. Se formos fiéis, seremos transformados e assim, então, cheios do Espírito Santo, nós estaremos como esse candeeiro ligado na sustentação do homem, da igreja, de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, a videira. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós seremos as varas, as 6 hastes que estão ligadas à haste principal do candeeiro. Isso é lindo demais.
E para terminar, tem algo aqui também que é muito interessante para a gente meditar, é que quando Deus manda Moisés fazer esse candeeiro, os irmãos vão observar que esse candeeiro ele tem apesar de nós falarmos aqui da videira e tudo mais, mas esse candeeiro ele tem uma forma, assim, algo peculiar, né, a respeito de amêndoas, né, porque os copos são de amêndoas, né, parecido com amêndoas, flores, né, parecido como flor de amêndoa. Então Deus manda Moisés fazer esse castiçal com detalhes de amêndoa. E é interessante que lá na frente, quando eles vão acender o castiçais, Deus manda colocar azeite no castiçal, né? O que segurava ali o fogo, né? Era o azeite que estava no castiçal, né? Ali nos espevitadores ali, né? E nos seus apagadores. Então, Deus manda colocar azeite. Então, teoricamente, qualquer pessoa iria dizer, bom, se Deus mandou fazer copos no formato de amêndoa com flores, no formato de flores de amêndoa, então Deus quer tratar algo com amêndoa ali, então o azeite que Deus vai mandar colocar vai ser azeite de amêndoas também, para poder fazer o fogo, né? Mas no versículo 20 do capítulo 28, nós vemos o seguinte, que olha o que Deus diz: tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder a lâmpada continuamente. Ou seja, ainda que o candeeiro remetia a muito sobre amêndoas, o azeite não foi de amêndoa, mas foi de azeite de oliveira. Sabe por quê, irmãos? Na nossa vida ministerial, você pode ser o que for. Você pode ser um grande cantor, você pode ser um grande pregador, um grande professor, você pode ser um grande qualquer coisa você pode ser. Mas tem um detalhe muito importante: você é amêndoa, mas o azeite não é de amêndoa, o azeite é de oliveira. Não importa o que você seja e o quão bom e o quão grande você é naquilo que você é, o azeite na sua vida é sempre do Senhor Jesus. O azeite é de oliveira. Amém? Então espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas, né? Que o Espírito de Deus possa falar maior em nossos corações. E mais uma vez eu peço, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque dá trabalho, irmão, dá trabalho para poder fazer esses vídeos. A gente tem que sempre dar uma estudadinha a mais, né? Então dá trabalho. Mas espero que os irmãos tenham gostado. E a gente vai continuar com essa série do tabernáculo, porque tem muita coisa para falar ainda, tem outros utensílios para falar, nossa, tem muita coisa aí. Então, desde já, obrigado, Deus abençoe e até a próxima. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.